Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar da Lei Educação. Neste caso, um webinar especificamente destinado à utilização do Scratch no ensino da matemática. Então, o meu nome é Carlos Nunes, eu sou professor de informática, eu trabalho com o Scratch, portanto, ensinando a crianças desde o primeiro ao terceiro ciclo. Portanto, vão ver que é uma ferramenta que é bastante intuitiva em termos da utilização das várias ferramentas e funcionalidades. Portanto, e depois, além de apresentarmos aqui algumas funcionalidades desta ferramenta, iremos também abordar alguns exemplos específicos associados às aprendizagens essenciais de 5º e 7º ano, onde as linguagens de programação são mais evidentes. Então, em relação à ferramenta em si, o Scratch, como já referi, é uma ferramenta simples de utilizar, que tem como objetivo ensinar crianças ou adultos, iniciá-los na arte da programação, chamemos-lhe assim. Portanto, é o Scratch em si, o site que estão aqui a ver, scratch.mit.edu, é, ao mesmo tempo, um site que funciona como o ponto central desta comunidade, portanto, desta comunidade de aprendizagem e de partilha de aplicações criadas com o Scratch, portanto, e ao mesmo tempo é a própria aplicação. Portanto, a partir daqui conseguimos aceder à aplicação, à ferramenta que nos vai permitir criar as nossas aplicações. Estas aplicações que nós criamos podem ser histórias, podem ser animações, podem ser jogos ou outras aplicações interativas. Portanto, e todas elas são criadas no site da comunidade e podem ser partilhadas com a comunidade. Portanto, e nós podemos também, obviamente, aceder às criações dos outros utilizadores e, de alguma forma, reutilizá-las e transformá-las à nossa maneira e torná-las nossas. O objetivo, como também já referi, portanto, é de ser uma iniciação do ensino da programação, mas também uma forma de estimular a criatividade. Portanto, esta pode ser uma ferramenta útil não apenas para quem precisa de ensinar alguém a programar, como é o meu caso, mas também a trabalhar o pensamento computacional, a trabalhar a criatividade em disciplinas de artes. Portanto, as aplicações são muitas e variadas. Então, em relação à aplicação em si, à parte da criação, vamos pensar que o Scratch funciona como uma peça de teatro. Uma peça de teatro em que tudo tem de ser preparado, tudo tem que ser ensaiado. Então, estas áreas que eu vou aqui começar a detalhar uma de cada vez, para descomplicar um pouco esta página inicial, portanto, conseguimos encontrar o sítio em que se chama literalmente o palco, portanto, o palco que pode ter depois vários cenários. É neste palco que iremos ver a ação a desenrolar-se. Portanto, a nossa história, a nossa aplicação, o nosso jogo, portanto, irá correr aqui. Também dá para pôr maior, mas em termos de experimentarmos durante a programação, é este o aspecto que a aplicação vai ter. Depois, para a peça de teatro, precisamos dos nossos atores. Portanto, os atores são os personagens ou outros objetos com quem iremos interagir ou que interagem uns com os outros e que irão estar presentes no palco. Pronto. Depois a parte do ensaio, do que é que cada um faz, é feito aqui nesta área de trabalho. Portanto, são usados aqui uns blocos de programação que encaixam uns nos outros, uma espécie como não é bem como um puzzle, porque isto é feito à nossa maneira, mas as peças encaixam umas nas outras para ser mais intuitivo, às vezes, a sequência com que as coisas devem acontecer. Portanto, estes blocos de programação, como veem, têm várias cores. Cada cor é representada por uma das categorias aqui da secção dos blocos que depois iremos utilizar. Por exemplo, temos as categorias de movimento, que é a azul clara, melhor, um dos tons de azuis. Temos a aparência, temos o som, eventos e por aí diante. Portanto, e aqui torna-se simples para alguém que está a aprender e que vê um exemplo já preparado. É fácil começar a identificar onde é que vai buscar cada um dos blocos que são necessários, ok? Então, e em parte será o que vocês também irão tentar fazer para depois reproduzir algumas das experiências que nós vamos aqui mostrando. Se quiserem depois procurar no site da comunidade, vão encontrar muitos exemplos de muitas coisas diferentes. Estes aqui são alguns exemplos
de aplicações que eu fiz para os meus alunos ou que os meus alunos fizeram para mim. Portanto, estes exemplos podem estar dirigidos a diversas áreas, portanto, da matemática, da física, algo mais lúdico, portanto, um joguinho de plataformas, um joguinho de carros, um jogo de sair de um labirinto, portanto, como foi referido há pouco, ou melhor, penso que até nem referi, mas o limite das aplicações que podemos construir é a imaginação de quem pede para fazer algo, ou a imaginação de quem está realmente a construir uma aplicação, ou um jogo, ou uma história. Se depois quiserem saber mais sobre esta ferramenta, a sua comunidade, podem aceder ao site do Scratch e experimentarem por vocês próprios, ou podem aceder ao meu blog, onde eu coloco alguns vídeos sobre diversas ferramentas, e uma delas é, portanto, esta versão mais recente do Scratch. Portanto, o blog chama-se A Pensar Em, podem procurar também o canal do YouTube, portanto, e espreitar para saber mais sobre aqui estas várias áreas e o funcionamento do Scratch. Portanto, mostrando aqui um exemplo em direto. Portanto, acedendo ao Scratch, temos aqui o site da comunidade. Nós podemos aderir ao Scratch e criar uma conta de utilizador. Portanto, ao fazermos isto, as nossas aplicações irão ficar guardadas na nuvem, ficam guardadas no próprio site e podemos aceder a elas sempre que quisermos, mas também podemos criar algo ou alterar uma aplicação feita por outra pessoa, mesmo sem criarmos nenhuma conta do utilizador. Ok? Portanto, se eu aceder aqui a um exemplo destes qualquer, aqui um aleatório, nós conseguimos, clicando aqui nesta bandeirazinha verde, conseguimos ver ou experimentar o que está feito. Portanto, neste caso, é aqui uma aplicação que, pelos vistos, permite só aproximar aqui a laranja. Podemos ver por dentro como é que a programação foi feita desta aplicação em particular, e se tivermos criada a nossa conta, depois podemos guardar a nossa própria versão e fazer as alterações que quisermos. Se voltarmos aqui ao início e simplesmente clicarmos em criar, nós podemos então criar a nossa própria aplicação. Então, como veem, temos aqui as áreas que já vimos. Em relação aos atores, depois vamos ver que cada ator pode ter vários trajes. Estes trajes basicamente são as animações que eles podem ter. O palco pode ter vários cenários. Tanto os cenários como os trajes podem ser adicionados por nós. Por exemplo, posso adicionar este cenário de um campo de beisebol, ou posso adicionar um cenário que poderá ser útil mais tarde para alguns aspectos relacionados com o movimento dentro do Scratch, que apresenta-nos aqui um gráfico cartesiano com as coordenadas do nosso palco. Portanto, tal como fizemos isto para os cenários, também podíamos fazer para os atores. Podemos escolher atores, podemos desenhar os nossos próprios atores ou cenários, portanto, basicamente não tem limites aquilo que podemos colocar aqui. Em termos de programar um personagem, nós programamos-los de uma forma independente. Por exemplo, se eu quiser programar que este gato se desloque em frente cada vez que eu carrego na tecla espaço, portanto, é só uma questão de utilizar os blocos certos. Portanto, quando alguém pressionar a tecla espaço, anda 10 passos. E a partir de agora, eu clico no espaço e o gato desloca-se 10 posições neste eixo de coordenadas. Se depois eu colocar outro evento, em que quando alguém pressionar a tecla para a direita, eu posso dizer que ele gira para a direita. Portanto, e assim eu consigo rodar os personagens e fazê-los andar como eu quiser. Portanto, depois é só programar as diversas ações. Se eu quiser, depois posso acrescentar mais funcionalidades. Por exemplo, na aparência há um bloco que permite passar para o próximo traje. O que é que vai acontecer? Quando alguém carregar no espaço, ele anda 10 passos e passa para o próximo traje. O próximo traje é a tal animação que ele tem, portanto, e assim parece que ele está a andar. E, obviamente, que há aqui mais que podemos utilizar. Só como exemplo, que um repete para sempre, anda 10 passos e espera 1 segundo. Por exemplo, isto vai fazer com que eu carregue no espaço e ele vai andar para sempre sozinho e dá um passinho a cada segundo. Eu posso tornar isto mais rápido, mais lento, portanto, como eu quiser, ok? Então,
esta aqui acaba por ser a base de utilização e da programação de uma ferramenta, ou melhor, de uma aplicação no Scratch. Ok? Pronto, então agora vamos passar para alguns dos nossos exemplos matemáticos. Então como é que vamos trabalhar aqui? Vamos aqui, eu vou identificar qual é que é a aprendizagem essencial em que refere especificamente a utilização de uma linguagem de programação visual. Normalmente são muito evidentes porque eles referem especificamente o Scratch. Apesar de não precisar de ser no Scratch, o Scratch é provavelmente a ferramenta ideal para trabalharmos estes temas. Portanto, aqui neste caso, o objetivo é resolver problemas que envolvam regularidades e comparar criticamente diferentes estratégias de resolução. Depois temos aqui a ação e o exemplo mais concreto. Portanto, isto sobre as leis de formação. Então aqui, em cada exemplo, eu vou dizer qual é que é o objetivo do que queremos construir. E temos aqui um exemplo da programação necessária e, obviamente, vamos ver aqui diretamente na ferramenta como é que funciona e como é que os alunos poderiam chegar lá. Ok? Então aqui a ideia é apresentar alguns exemplos que possam ser os alunos a chegar lá. Ou individualmente, ou em grupo, consoante também as condições e a sala em que poderão estar, a quantidade de computadores, etc. Portanto, o Scratch pode ser também utilizado no telemóvel, apesar de ser mais limitativo por causa do tamanho do ecrã, num tablet ou num PC, portanto funciona em qualquer caso. Bom, então eu tenho aqui vários exemplos, podemos olhar para eles como exemplos com vários níveis de dificuldades e depois em alguns casos também tem algumas atividades que poderão simplesmente dar aos vossos alunos para eles não serem os programadores, mas para serem os utilizadores, ok? Então vamos aqui ao primeiro exemplo. Há que ter a consciência de que isto tem sempre duas faces. Neste caso, o objetivo é os alunos criarem algo para outras pessoas utilizarem. Portanto, em que os alunos são os programadores e estão a preparar um programa para os utilizadores comuns que não precisam de saber nada disto. Não é? Ora bem, então, aqui voltando ao nosso exemplo, portanto, o objetivo era construir os 10 termos de uma sequência em que é pedido o primeiro termo e em que os restantes obtêm adicionando 3. Portanto, isto é especificamente o que está nas aprendizagens essenciais, o exemplo das aprendizagens essenciais. Ok? Pronto, então, aqui como é que nós depois experimentaríamos isto? E vamos ver já como se tivesse feito e depois vamos ver aqui como é que foi construído. Então, vamos carregar na bandeira verde para começar a aplicação. O gato vai dizer olá. Portanto, ajuda-me a criar uma sequência de 3 em 3 e ele pergunta qual é que deve ser o primeiro termo. Por exemplo, eu digo que o primeiro termo é 6. Portanto, e ele agora vai dizer 6, 9, 12, 15 e por aí adiante. Ok? Então, aqui para o utilizador isto é super simples. Basta seguir as instruções e o gato, neste caso, o gato é a mascote do Scratch, e o gato vai dizendo a resposta. Em termos de programação, o que é que temos aqui? Temos aqui um bloco dos eventos. Estes blocos têm este aspecto de chapéu, são os blocos que iniciam uma ação quando alguém clicar na bandeira verde, quando alguém pressionar uma tecla, quando alguém clicar em determinado sítio. Portanto, é o que estes blocos são. Então, quando alguém clicar na bandeira verde, o gato vai dizer olá durante 2 segundos, ele vai dizer ajuda-me a criar uma sequência de 3 em 3 durante 2 segundos e depois vai fazer uma pergunta. Então, quando eu carreguei na bandeira verde, é isso mesmo que acontece. Depois, quando é feita a pergunta, automaticamente aparece aqui uma caixinha para responder. Portanto, esta pergunta vão encontrá-la aqui, olhando para o sistema de cores, vão encontrá-la nos sensores. Ok? Portanto, tem aqui a pergunta e tem aqui a resposta. A resposta é uma caixinha temporária onde é guardada a resposta do aluno. Portanto, e então aqui o que é que vai acontecer? Há uma variável que se chama termo. Aqui eu estou já a lançar vários termos, não confundir com estes termos, várias coisas diferentes da utilização do Scratch, ok? Tudo de uma vez.
Portanto, eu vou tentar aqui explicar de onde é que as coisas vêm. Então, este termo é uma variável. Uma variável é algo que nós usamos para guardar informação. E neste caso, vai haver uma variável, encontramos-las aqui nas variáveis, podemos criá-las simplesmente clicando aqui. Portanto, podemos criar uma variável, chamar-lhe o que quisermos. Imaginem que eu lhe chamava x. Então vamos ter uma variável x que eu posso usar para guardar um valor, uma palavra, seja o que for. Ok? Às vezes também irão ver que eu nos meus exemplos coloco aqui a variável visível para ser mais fácil percebermos o que é que está a acontecer, mas isto pode ser marcado ou desmarcado aqui. Ok? Então, basicamente, esta variável termo é onde vai ficar guardada a resposta. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um 7, o que vai ficar guardado na variável termo é o valor 7. E depois o que é que acontece? Há aqui uma estrutura de repetição que encontro no controlo que vai repetir isto 10 vezes. Portanto, somos nós que decidimos quantas vezes. O exemplo dizia 10, então nós fazemos 10. Então, ele vai repetir 10 vezes. Diz o termo durante 2 segundos, ou seja, inicialmente ele vai dizer o 7, ok? E depois vai adicionar o termo, vai adicionar a variável termo, o valor 3. Então, o termo, a variável termo, passa a 10, dá a volta, na segunda repetição ele vai dizer 10, na terceira repetição vai dizer 13 e por aí adiante. Então, se eu agora disser aqui 7, ele diz o 7, adiciona 3, diz 10, adiciona 3, diz 13, portanto, e vai fazer isto aquela quantidade de vezes. Ok? Agora, em termos de como é que nós trabalhamos isto com os alunos, isto aqui, uma vez que os alunos já poderão ter alguma experiência que vem de anos anteriores de trabalhar com Scratch, seja em alguma disciplina de informática, portanto, no 5º ano o Scratch é trabalhado, por exemplo, na disciplina de TIC em todas as escolas. Há outras escolas que têm disciplinas de oferta em que já trabalham estes temas desde o primeiro ciclo, portanto, é questão de verem como é que é a vossa situação e por onde é que começam com os vossos alunos. É possível que quando chegarem aqui os alunos já saibam trabalhar e manipular o Scratch facilmente. Portanto, então esta aqui é a explicação necessária para conseguirmos recriar este exemplo, ok? E a partir daqui, a partir do exemplo, os alunos também poderão criar a sua própria versão, mudando um bocadinho o exemplo. Em vez de ser 10 vezes, podia ser 5, em vez de ser 3 em 3, podia ser de 4 em 4. Portanto, depois aqui nós adaptamos como acharmos melhor. Então, este é o primeiro exemplo, o exemplo mais simples para conseguir construir o exemplo que estava nas aprendizagens essenciais. Então, aqui o segundo exemplo. Para fazer a mesma coisa, ok? Estes exemplos têm o mesmo objetivo, simplesmente eu em alguns acrescento mais algumas informações. Então neste aqui, qual é que é a diferença? Vamos experimentá-lo. Olá, ele diz simplesmente ajuda-me a criar uma sequência e pergunta qual é que é o primeiro termo. E eu vou dizer que é, por exemplo, 5. E ele pergunta quantas vezes, quanto é que deve ser adicionado ao 5. Então vou-lhe dizer 8. E ele vai dizer 5 mais 8 mais 8. Ou seja, aqui em vez de simplesmente fazermos como um exemplo simples de 3 em 3, é pedido ao utilizador duas coisas. Qual é que é o primeiro termo e quanto é que deve ser adicionado. Também podíamos perguntar quantas vezes é que queríamos, quantos termos é que queríamos, mas neste caso mantive assim. Portanto, aqui já estamos a ver que tem a pergunta qual é que deve ser o primeiro termo, que é guardado numa variável, quanto é que deve ser adicionado, que é colocado noutra variável. Eu aqui mantive-as à vista, ok? E depois vai ser repetido os termos como fazíamos há bocado. Se repararem agora aqui com mais calma, se eu disser então agora aqui dois termos, ou melhor, o primeiro termo é 2 e de 4 em 4, vocês vão reparar que aqui o adicionar, ou melhor, aqui o termo passa a 6, depois a 10, portanto vai alterando, vai variando consoante ele é adicionado aqui em baixo, ok? Portanto, no primeiro exemplo, comparando aqui, nós adicionávamos ao termo o valor 3, neste exemplo nós adicionamos ao termo o valor, a variável adicionar, ok?
o que quer que o aluno, o utilizador tenha decidido. Portanto, como terceiro exemplo, portanto, é uma variante destas, utilizando mais funcionalidades do Scratch. É a possibilidade de criar uma lista, juntamente com as variáveis também temos listas. Uma lista é uma estrutura que guarda, que tem vários valores, não é? E aqui o objetivo é ter guardado todos esses valores que o gato vai dizendo. Então, o primeiro termo é 5 e deve ser adicionado 6. Ok? E neste caso, em vez dele dizer, espera um segundo, e dizer, espera um segundo, e dizer, espera um segundo, ele faz tudo de uma vez. Ok? Tiramos essa espera. Portanto, é muito semelhante ao exemplo anterior, só que ele vai acrescentar o termo a esta lista de termos. Portanto, ele vai fazer isto muito rápido, 10 vezes, e depois no final o gato, em vez de dizer um de cada vez, ele diz a lista completa e pronto. Ok? Estes exemplos diferentes não precisam de ser trabalhados os três, portanto é vocês verem como é que a resposta dos vossos alunos é, e até podem dar uma sugestão de algum aluno que faça isto mais facilmente, darem uma sugestão, olha, e se acrescentares isto? Então temos aqui algumas ideias para fazer isso. Então, passando agora à frente, noutra aprendizagem essencial, neste caso sobre a algoritmia, em que o exemplo é: constrói um pequeno programa em Scratch que indique se é possível construir um triângulo dadas as dimensões dos lados. Então, aqui, neste caso, é suposto que os alunos saibam qual é que é a condição para, com base nas dimensões dos lados, para saber se essas dimensões podem formar um triângulo ou não. Neste caso, temos aqui a condição já colocada e vamos ver depois como é que funciona em termos de construção da aplicação. Pronto, aqui temos apenas um exemplo e uma atividade. Esta atividade, vão ver que é algo não para os alunos serem o programador, mas para os alunos serem o utilizador. Portanto, para praticarem, para experimentarem, explorarem. Então vamos ver aqui o nosso exemplo em ação. E vamos carregar na bandeira verde para iniciar. Portanto, e o gato diz que me vai dizer se é possível e vai perguntar qual é que é a dimensão dos lados. Então, o primeiro lado pode ter... Aqui ficou fora de ordem, vamos aqui para isto fazer mais sentido. Ok. Estes valores aqui não precisam de estar à vista, ok? Isto é só mesmo para nós vermos e não nos esquecermos do que é que eu fui escrevendo. Então, o primeiro lado, por exemplo, 5. O segundo lado, 5 também. E o terceiro lado pode ser 10. Portanto, e ele diz que não é possível criar um triângulo. Ok? Agora, para o utilizador comum, não precisa de saber o porquê, mas o programador precisa de saber exatamente o porquê, precisa de saber a condição e precisa de programá-la. Se eu puser aqui um exemplo diferente, por exemplo, vou pôr agora 5, 5 e 6. 5, 5 e 6. Portanto, o gato diz que é possível criar um triângulo. Então, como é que funciona? O que é que fizemos aqui? Portanto, há a pergunta de cada um dos lados. Cada um dos lados é armazenado numa variável. Ok? E depois, no fim de pedirmos os 3 lados, é feita uma verificação. Basicamente, a verificação é se a soma do lado 1 e do lado 2 for maior do que o lado 3 e a soma do lado 1 mais o lado 3 for maior que o lado 2 e o lado 3 mais o lado 2 for maior que o lado 1, então, se isto for verdade, significa que é possível criar um triângulo. Se não for verdade, não é possível. Esta estrutura de controle se, vocês vão encontrá-la aqui no controlo, é o se, então, se não. Basicamente o que ele faz é fazer algo se uma condição for verdadeira, ou outra coisa se a condição for falsa. Obviamente que esta não é a condição mais simples do mundo, ok? Podia ser uma condição noutro programa diferente, podíamos ter uma coisa mais simples, por exemplo. Se a tua resposta é sim, então faz isto. Se não, faz aquilo. Okay? É essa a ideia desta estrutura. Neste caso, os alunos terão de saber a condição matemática para verificar se, a partir de 3 medidas, se é possível formar um triângulo ou não. Naquele primeiro exemplo que eu dei, 5, 5 e 10, portanto,
5 mais 5 não é maior que 10. 5, e portanto, aqui, como a primeira falha, já nem é preciso verificar as outras, ele vai verificar na mesma, mas pronto. Se a primeira condição falhar, como isto são i's, portanto, no final, isto vai ver que é falso, portanto, ele faz o senão. Se eu puser 5, 5 e 6, portanto, já as 3 condições vão dar verdadeiro, logo tudo junto fica verdadeiro também. Ok? Em termos de programação, esta é uma das coisas que os alunos às vezes têm dificuldade em chegar lá, mas depois com alguns exemplos práticos ou algumas coisas do dia a dia, tu vais dizer-lhes, por exemplo, tu comeste hoje uma leite e uma torrada, ou leite ou uma torrada, qual é a diferença dos dois? Portanto, e normalmente eles percebem, ok, se é um i, portanto, são as duas. Se é um ou, pode ser uma ou outra. Portanto, e depois criar a ponte para ele entender aqui também como é que funciona aqui esta verificação de condições. Ok? Portanto, aqui temos depois também uma atividade que podemos propor aos alunos para fazerem. Neste caso, para eles não serem o programador, mas simplesmente até vou pôr aqui em ecrã maior, para eles usarem desta forma. Portanto, e o gato pergunta se é possível criar um triângulo com base nas dimensões que são geradas aleatoriamente. Portanto, e os alunos, com base nisto, vão dizer sim ou não. Portanto, se disserem que sim, o gato vai dizer ou que acertamos ou que falhamos. Ok? Portanto, em termos de programação, como é que isto é feito? Em termos de programação, em vez do gato perguntar quais é que são os 3 lados, as variáveis, a cada variável é atribuído um valor aleatório. Neste caso eu pus o valor aleatório entre 5 e 30, mas podia ser outra coisa qualquer. Entre 5 e 10. 5 e 10 e este entre 3 e 5. Pronto, só para ser diferente. Okay? E cada vez que iniciamos, ele gera números aleatórios com base nestas condições. Cada vez que carregamos na bandeira verde, ele gera valores diferentes. Pronto, depois o gato diz aquilo que tem ali a dizer. É feita a tal comparação. Se chegarmos à conclusão que é possível criar um triângulo, há uma variável chamada possível que passa a sim. Se não for possível, essa variável passa a não. Quando é perguntado ao aluno se é possível, se o aluno responder uma resposta igual àquilo que é a variável possível, portanto ele diz que acertaste. Ou seja, se a variável possível é não, porque aleatoriamente foi definido que não é possível, então, se o aluno escrever a mesma coisa, o gato diz parabéns, acertaste. Se não, ele diz falhaste. Okay? Neste caso em concreto, vocês podem usá-lo simplesmente assim como está, ou fazer algumas alterações, e simplesmente dar o endereço aos vossos alunos, e os alunos usam isto mesmo sem saberem nada de programação, conseguem ir praticando os conhecimentos que eles têm. Este endereço que vocês veem em cada projeto pode ser enviado diretamente aos alunos desde que a gente partilhe o nosso projeto. Okay? Para partilharmos o nosso projeto, temos de ter mesmo uma conta de utilizador. Surge aqui um botãozinho que diz partilhar. Neste caso eu estou a utilizar todos sem utilizador nenhum. Okay? Se cortarem esta parte aqui que diz editor, portanto, o aluno também tem acesso a isto, mas sem esta confusão da programação. Okay? Veio assim uma página mais simples, simplesmente para experimentar aqui. Também, como vocês como criadores podem criar aqui as instruções, colocar aqui umas notas, mas a partir daqui os alunos conseguem experimentar estas atividades. Ok, então estes são aqui os 2 exemplos que são referidos especificamente nas aprendizagens do 5º ano. Nas aprendizagens do 7º surgem mais 2 referências. Uma no tópico da lei de formação, lei de formação de uma sequência ou sucessão, e temos aqui também o exemplo. Eu vou já passar aqui à frente. Portanto, o exemplo referido é criar um programa que permita gerar termos de uma sequência
a partir da sua lei de formação. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Aqui o primeiro exemplo, vamos já testá-lo. Portanto, o gato diz o olá do costume, ajuda-me a gerar um termo a partir da lei de formação em cima. Então, este exemplo que está aqui é, o primeiro termo é 8 e os seguintes obtêm-se adicionando 3. E depois o gato pede para indicar o número do termo. Então, por exemplo, 5. Pronto, e depois ele diz que o termo é 20. Como é que isto foi feito? Este exemplo aqui até vai parecer bastante mais simples e é do que os exemplos do 5º ano. Okay? Em termos de construção é mais rápido e é mais fácil perceber como funciona. Ok, então aqui, o que é que vai acontecer quando se carrega na bandeira verde? Portanto, o gato diz aquilo que tem a dizer, ele faz a pergunta, indica o número do termo e depois o gato vai simplesmente dizer a junção das expressões o termo é e depois vai fazer aqui o 3 vezes a resposta mais 5. Portanto, e é assim que o gato vai dizer o termo é 20. Okay? Portanto, estes valores aqui foram colocados com base no exemplo. No exemplo, o primeiro termo é 8 e os seguintes obtêm-se adicionando 3. Okay? Portanto, se nós pedíssemos aos alunos para criarem uma aplicação deste género, mas com exemplos diferentes, depois eles precisavam de saber adaptar o que iriam colocar aqui. Mas a parte do pedir o número, portanto, isso é simples. Já têm visto que é sempre a mesma coisa. Ok? Portanto, este é um exemplo para um exemplo idêntico ao que é pedido na própria aprendizagem essencial. Como um segundo exemplo, temos aqui a possibilidade de guardar a sequência inteira, portanto, para depois podermos analisá-la. Então vamos aqui ver. Vamos experimentar primeiro, depois já vamos ver a programação. Portanto, o gato diz basicamente a mesma coisa, só que aqui pergunta quantos termos é que queremos. Então nós queremos 15 termos. Pronto, e ele vai dizer todos os termos da sequência. Portanto, ficam aqui guardados, portanto podem ser vistos para cima e para baixo. De qualquer forma, o gato diz logo todos de uma vez. Então, como é que isto funciona? Portanto, quando nós carregamos aqui na bandeirazinha verde, ele vai remover tudo daqui. Eu às vezes não tenho feito isso em todos, só para os exemplos ficarem mais curtos, mas habitualmente, quando iniciamos, limpamos os valores que estão de trás para não ficarem lá a confundir, especialmente se estiverem aqui à vista. Pronto, então ele vai remover tudo desta lista, vai alterar uma variável que eu chamei n para 1, portanto, para ser o primeiro termo e depois o segundo e por aí adiante. Portanto, é perguntado quantos termos é que o aluno quer, vamos alterar a variável termos para a resposta do aluno e depois vamos repetir estes dois blocos, a quantidade de termos. Okay? Por exemplo, se eu ponho 5 termos, portanto, ele vai fazer uma repetição destes blocos 5 vezes. Portanto, ele vai acrescentar àquela sequência, a esta lista, vai acrescentar 3 vezes n mais 5. O n era 1, portanto, na primeira repetição ele faz 3 vezes 1 mais 5, que dá 8. Depois vai adicionar a n mais 1. Na segunda repetição vai fazer 3 vezes 2 mais 5 e por aí adiante. Portanto, e vai fazer isto 5 vezes, dá 8, 11, 14, 17 e 20. Pronto, e no final ele diz, o gato vai dizer, os termos para esta sequência são, e aqui a lista. Okay? Só para reforçar, estas listas são criadas no mesmo sítio que as variáveis. Portanto, em vez de criarmos uma variável, criamos uma lista. Portanto, a diferença entre ambos, penso que já tenha sido evidente, mas uma variável guarda um valor, uma lista guarda vários valores. Portanto, pode guardar uma lista não infinita, mas pode guardar muitos valores. Então, este seria o outro exemplo alternativo ao que é proposto nas aprendizagens. Pronto. Depois temos aqui também uma atividade para os alunos poderem experimentar. Portanto, vamos aqui só experimentar. Portanto, o gato pergunta se conseguimos calcular os vários termos da sequência em cima.
e ele pergunta qual é que é o 24º termo da sequência. Portanto, o aluno agora tem de olhar para aquilo. Portanto, este valor, o 24º, é aleatório, de 1 a 100. Podíamos simplificar, não era? Por de 1 a 10. Mas vá, 24. 24 vezes 3 são 72. 72 mais 5, 77. Portanto, 77. Pronto, parabéns, acertaste. Se fizermos outra vez, portanto, ele vai sempre gerar um valor diferente. Portanto, o número 72. Eu vou pôr 5. Portanto, ele diz que pena, tenta de novo. Ok? Então isto pode ser uma forma dos alunos praticarem e surgir sempre um feedback se está certo ou errado. Em termos de programação, mais uma vez, vocês podem usar este exemplo diretamente sem alterar nada, ou podem alterá-lo, mas o que está aqui é alterar a variável n para um valor aleatório entre 1 e 100, e ele faz aquela pergunta, qual é que é depois o n, a variável n, por exemplo, imaginem que o número aleatório era 5. Qual é o 5, depois aqui a bolinha do O, portanto, quinto termo da sequência. Ele verifica se a resposta do aluno for igual a 3 vezes n mais 5, ele diz parabéns, acertaste. Se não, diz que pena, tenta de novo. Ok? Portanto, um aluno também iria conseguir criar isto, se percebesse o primeiro exemplo. Neste caso, isto pode ser usado para alunos que tenham mais dificuldades em chegar à sua própria solução. Podemos usar simplesmente esta aplicação para ele ir testando os conhecimentos, não de pensamento computacional, mas neste caso desta matéria em concreto. Ok, então este aqui é o nosso primeiro exemplo. Depois, na outra aprendizagem essencial, é do tema da geometria. Portanto, e aqui o exemplo pedido é desenhar um polígono regular a partir da introdução do comprimento de lados e de amplitudes de ângulo. Ok, então, nestes exemplos, isto é algo mais visual. Nestes exemplos, vamos aqui fazer já o teste. Portanto, em vez de termos um gato, temos um lápis, só porque o lápis vai desenhar. E ele vai perguntar qual é que é o comprimento do lado. Por exemplo, eu vou dizer que é 150. E depois, qual é que é a amplitude do ângulo externo? Eu já explico porque é que tem que ser o ângulo externo. Por exemplo, imagina que eu ponho 100. Pronto. E o que é que o lápis vai fazer? Vai fazer ali 3 linhas, em que o comprimento é 150 e o ângulo são 100. Portanto, isto pode ser usado ao mesmo tempo que o aluno programa isto, também pode ser usado como exemplo para alguém experimentar a criar um triângulo. Pronto, isto basicamente para chegar à conclusão que para desenhar um triângulo equilátero precisava de ter uma medida e um ângulo externo de 120. Agora, porque é que é usado aqui um ângulo externo ainda antes de vermos aqui em conjunto o nosso exemplo? Quando nós adicionamos um personagem, eu vou pôr aqui pode ser aqui este peixinho. Ok. Os nossos atores, como é o lápis, eles têm uma direção inicial. E então, esta direção inicial é sempre para a direita. E daí quando eu há bocado dizia ao gato para andar 10, ele andava naquela direção. Ok. E o lápis é exatamente igual. Agora imaginem que este bicho está a desenhar uma linha e está a ir para o lado direito. Se eu precisar que ele me faça uma deslocação até aqui, ok? Portanto, ele faz este ângulo que era 120, ok? Portanto, o ângulo que precisamos de indicar é este. Em termos de programação, se quiséssemos, também podíamos transformar isto no outro ângulo e pedir o ângulo interno e através de programação melhoraríamos isto, ok? Portanto, eu fiz assim, para percebermos bem como é que funcionam este girar dos nossos personagens, ok? Então, aqui, se agora formos ver aqui a programação do lápis, já vamos ver isto em ação. Ok, então, quando alguém carregar na bandeirinha verde,
o lápis vai aparecer e vamos alterar a direção para 90 graus. 90 graus é a direita. Portanto, ele está virado para a direita. Se eu disser para ele andar em frente, ele anda para a direita. Depois vai para a posição 0. Posição 00 é o centro do ecrã. Não sei se recordam aquele referencial que mostrei como um possível palco. Podemos colocá-lo aqui. Eu até vou adicionar aqui só para vermos como é que ele funciona e o que é que são aqueles 100. Okay? O 100 é literalmente estas larguras, estas coordenadas do palco. Portanto, depois tem aqui alguns aspectos relacionados com a caneta. A caneta é uma forma de podermos fazer com que um personagem deixe um rastro, como um risco. Portanto, podemos alterar a cor. Portanto, neste caso eu disse logo para ele apagar tudo o desenho que eu tinha feito anterior e vai baixar a caneta para quando ele se mover conseguir desenhar. Eu até vou apagar aqui o bicho para ele não incomodar. Ok, portanto, depois o lápis mostra-se. Não sei se repararam, há bocado ele tinha desaparecido no fim de desenhar o triângulo e aqui eu obrigo ele a mostrar-se. Diz olá, ajuda-me a desenhar o triângulo, faz as perguntinhas, isto aqui vamos passar à frente e depois o que é que ele vai fazer? O ator vai repetir isto 3 vezes. Ele vai andar o comprimento dado pelo utilizador e vai girar para a esquerda o ângulo que indicamos. Ok? Então o que é que acontece? Quando ele anda, ele vai... Vamos pôr aqui agora outra vez 100 e vamos pôr 90. Ok? Ok. Então o que é que aconteceu? O lápis... e depois isto tem uma espera de 1 segundo, que é para ele não fazer tudo de uma vez. Portanto, o lápis desloca-se 100 em frente, depois gira para a esquerda 90 graus, ou seja, ele fica virado para cima. Portanto, depois anda mais 100, roda outra vez, anda mais 100 e depois, na verdade, ele roda uma terceira vez, mas depois, como já não faz nenhum risco, nem dá para perceber. Pronto, e depois desaparece só para vermos como é que ficou o desenho. Ok? Então, isto aqui poderá não ser imediato por causa da forma como os personagens rodam em relação àquilo que nós temos na cabeça de desenhar um triângulo, não é? Mas depois, na prática, desde que a gente saiba como é que funciona, é fácil de fazermos isto. Portanto, se eu disser que o comprimento é 80 e o ângulo que a personagem vai rodar, que o lápis vai rodar, vai ser 120, nós podemos fazer então isto. Se quiséssemos mudar isto em relação à programação, eu podia pedir a amplitude do ângulo interno, e em termos de programação, isto iria acrescentar aqui a complexidade, mas quando eu peço para ele rodar aquele ângulo, eu podia usar aqui um operador para ele se deslocar para fazer o ajuste do ângulo externo, que na verdade ele usa para o ângulo interno que eu pedi. Ok? E em vez de fazer 120, eu podia fazer o outro ângulo. Ok? Portanto, 60. Portanto, se eu dissesse aqui sempre... agora aqui está-me a falhar a conta. É a pressão aqui do direto. Mas fizesse assim uma coisa deste género. 180 menos ângulo. Isto aqui já estou a complicar demais, provavelmente, mas vá, olá. Ajuda-me a desenhar um triângulo equilátero. Qual é o comprimento do lado? São 100. E a amplitude do ângulo são 60. Portanto, vai dar ao mesmo, ok? Complicámos foi aqui um bocadinho mais. Pronto. Então, isto é também uma possibilidade de vermos... é pensarmos naquela possibilidade de haver um aluno que diz, mas porquê? E se eu quiser que seja assim? E nós dizemos, então, se quiseres que seja assim, faz assim. Podes fazer como tu quiseres. Ok? Prontinho. Agora, o outro exemplo, o nosso segundo exemplo aqui do desenho de triângulo. Vamos já experimentar, ver o que acontece. Olá, ajuda-me a desenhar um triângulo. Qual é o comprimento do lado? 100. Qual é a amplitude do ângulo? 110.
Qual é que é a diferença? É que no final o lápis vai dizer se conseguimos desenhar um triângulo ou não. Por acaso ele até disse muito rápido, depois era preciso aumentar aqui a duração. Vamos pôr 5 segundos. Então o que acontece? É um exemplo igual ao anterior. Só que, no fim dele repetir as 3 vezes o desenho, ele vai verificar se o lápis acabar no mesmo sítio em que começou, que é na coordenada 0, x0, y0. Portanto, se o lápis acabar lá, quer dizer que desenhamos um triângulo. Se o lápis não terminar naquele sítio, portanto, ele vai dizer que pena. Ok? Vamos fazer aqui outra vez. Portanto, este também será um exemplo interessante, que é exatamente igual ao outro, só que depois no fim, portanto, vamos pôr comprimento 120 e ângulo 120. Pronto, ele faz os 3 riscos, neste caso nem esperou nada. Como ele acabou no mesmo sítio em que começou, ele diz parabéns, desenhaste um triângulo. E para terminar, o nosso último exemplo de todos, uma atividade para os alunos poderem experimentar. Se bem que todas estas atividades os alunos podem experimentar, não é? Mas esta é aquela que dá uma experiência melhor em termos de utilizador. Portanto, é para desenhar um polígono regular. E o que é que o lápis vai pedir? Vai pedir qual é que é o comprimento dos lados, porque isto é para desenhar qualquer tipo de polígono. Por exemplo, vou pôr novamente 100. Quantos lados tem? 40. Ok. Quantos lados tem? Disparate. 4 lados. E a amplitude dos ângulos. Portanto, eu vou desenhar um quadrado. Portanto, o lápis está virado para a direita. Roda para cima. Portanto, ele roda 90 graus. Portanto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Depois até podia dizer se tinham construído ou não, com aquela verificação que fizemos há bocado, mas neste caso é só desenhar. E podemos depois pedir aos alunos para tentarem desenhar outras figuras. Por exemplo, imaginem que um aluno não sabia quais é que eram os ângulos de um hexágono. Portanto, comprimento 100, eu quero 6 lados, e imaginem que o aluno dizia que tinha 70 graus. Ok? Ele ia desenhar e o aluno ia perceber que isto não está. E então, até por tentativa e erro, se fosse preciso, ou então era melhor fazer o cálculo, não é? Ele iria chegar à conclusão, de uma maneira ou de outra, que se puser o ângulo certo, portanto, o desenho fica mais perfeitinho. Ok? Pronto, é aqui uma pequena aplicação para os alunos também experimentarem um pouquinho estas funcionalidades. Bom, então, este aqui acabam por ser os exemplos que eu preparei para vocês. Queria agradecer a vossa presença aqui neste pequeno webinar. Mais uma vez, volto a reforçar, se quiserem depois aprender mais sobre o Scratch, poderão visitar o site da comunidade, scratch.mitedu.pt, ou o meu blog, tem lá alguns vídeos sobre este tema, ou até outros com versões anteriores do Scratch, com exemplos diferentes, mas que em termos de programação são exatamente iguais, portanto podem ver os modernos ou os antigos. Portanto, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e espero que estes exemplos possam ser usados por vocês da melhor maneira possível, que os vossos alunos gostem de estar no papel do programador, do criador, mas também, ou que simplesmente gostem de estar do outro lado da cadeira, do lado de quem vai simplesmente utilizar a aplicação que alguém criou para eles. Poderão colocar os vossos alunos todos no papel de criadores, ou alguns no papel de criadores e outros no papel de utilizador, portanto, para trabalhar em equipa, dando algum feedback se está a funcionar, se não está a funcionar. Obviamente que os meus exemplos aqui estavam todos funcionais, mas na realidade aquilo vai ser um bocadinho às vezes por tentativa e erro. Ok, não está a funcionar, porquê? Verificar o código. Portanto, o tal pensamento computacional também vai entrar aí, tentar perceber porque é que está mal, ajustar, pôr os alunos a trabalhar em grupo, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Portanto, e vão ver que vão surgir aqui algumas aulas bastante diferentes daquilo que eles estão habituados e provavelmente também irão conseguir aprender as coisas de uma maneira diferente. Então, vamos ficar por aqui.
Vemo-nos num próximo webinar. Até à próxima.